1984, capítulo 10. Winston ia caminhando pela alameda pintalgada de luz e sombra, banhando-se em lagos dourados sempre que os ramos se separavam. Debaixo das árvores, à esquerda, o chão era um mar de campânulas. O ar parecia beijar-lhe a pele. Era 2 de maio. No meio do bosque se ouvia o arrulhar dos pombos bravos. Ainda era cedo, a viagem não oferecera empecilhos, e a moça tinha tanta experiência, evidentemente, que Winston sentia menos medo do que sentiria em circunstâncias normais. Presumivelmente, ela saberia achar um lugar seguro. Em geral, não se podia imaginar maior segurança do campo do que em Londres. Não havia teletelas, naturalmente, mas havia sempre o perigo de microfones ocultos, que captavam as vozes e reconheciam os transviados. Além disso, não era fácil viajar só sem atrair a atenção. Para distâncias inferiores a 100 km, não havia necessidade de carimbar o passaporte, mas às vezes havia patrulhas nas estações, examinando os papéis de todos os membros do partido que por acaso encontrassem e fazendo perguntas indiscretas. Todavia, nenhuma patrulha aparecera e, afastando-se da estação, ele verificara, olhando para trás com frequência, que ninguém o seguia. O trem estava cheio de proles, alegres e festivos por causa do calor. O vagão de bancos de pau em que viajou estava completamente tomado por uma família só, enorme desde a bisavó Banguela até um nenê de 1 mês, a caminho de uma visita aos parentes do interior e, como explicaram sem cerimônia, da compra de um pouco de manteiga no mercado negro. A alameda alargou-se e dali a 1 minuto ele chegou à picada de que ela lhe falara. Um simples atalho de gado que mergulhava entre as touceiras. Não tinha relógio, mas não deviam ser ainda 15 horas. As campânulas eram tantas que não podia caminhar sem pisá-las. Ajoelhou-se e pôs-se a colher algumas, em parte para matar o tempo, mas em parte também pela vaga ideia de que seria agradável ter um ramo de flores para dar à moça quando aparecesse. Já reunira um maço regular e estava sentindo o aroma um tanto enjoativo quando um ruído o fez gelar. Era o estálido inconfundível de um pé quebrando um ramo. Continuou colhendo flores. Era o que melhor tinha a fazer. Podia ser a pequena, mas podia ser outra pessoa. Voltar-se seria acusar-se. Colheu mais uma, mais outra campânula. De repente sentiu uma mão no ombro. Olhou para cima. Era a moça. Ela abanou a cabeça, um sinal evidente de que devia ficar quieto. Depois separou as touceiras e tomou a frente, seguindo a picada no rumo do bosque. Era claro que ali estivera antes, pois evitava trechos pantanosos como quem conhece o chão. Winston seguiu-a, ainda com o ramo de flores na mão. Sua primeira sensação foi de alívio, mas, olhando o corpo forte e esguio à sua frente, com a faixa rubra apertada que ressaltava a curva dos quadris, começou a pesar-lhe a própria inferioridade. Mesmo agora, ainda lhe parecia perfeitamente possível que ela se voltasse, lhe desse uma olhada e se afastasse. Winston estava embriagado pela doçura do ar e o verdor das folhas. Já na caminhada da estação, à luz do sol de maio, se sentira sujo e estiolado. Uma criatura de 4 paredes, com os poros entupidos do pó fuliginoso de Londres. Ocorreu-lhe que até aquele momento ela provavelmente não o vira à plena luz do dia. Chegaram à árvore caída de que ela havia falado. A moça saltou sobre o tronco e forcejou abrindo uma touceira, num lugar onde não parecia haver caminho. Winston a seguiu, achou-se numa clareira natural, um pequeno recôndito atapetado de relva e completamente cercado de altos freixos novos, como uma parede. A moça parou e voltou-se. "Aqui estamos!" Os dois se entreolharam a vários passos de distância. Winston ainda não tivera coragem de se aproximar. "Não quis dizer nada na alameda, porque podia ser que houvesse um micro escondido. Não creio que haja, mas pode haver. E aqueles suínos são bem capazes de reconhecer a voz da gente. Aqui não há perigo." Ele continuou sem coragem de se aproximar. "Não há perigo?" "Não. Olha as árvores." Eram freixos pequenos que tinham sido podados e haviam brotado de novo, formando uma floresta de ramos, nenhum dos quais mais grossos do que um punho. "Não há lugar para se esconder um micro. Eu já estive aqui antes." Estavam apenas conversando. Winston conseguira achegar-se um pouco. Ela estava parada diante dele, muito tesa, tendo nos lábios um sorriso que parecia irônico, como se admirada de que levasse tanto tempo para agir. As campânulas tinham caído ao chão em cascata. Pareciam ter caído por si próprias. Ele segurou-lhe a mão. "Acreditas que até agora não sabia a cor dos teus olhos?"
Eram castanhos, notou, um castanho bastante claro, com cílios escuros. Agora que viste direito como sou, ainda aguentas me olhar? Facilmente. Tenho 39 anos, tenho uma esposa de que não me posso livrar, tenho varizes e 5 dentes postiços. Isso pouco me importa. No momento seguinte, ela estava nos seus braços, sem que fosse possível dizer por iniciativa de quem. No começo, não sentiu senão a mais completa incredulidade. O corpo moço apertado contra o seu, a massa de cabelo escuro tocando-lhe a face e... Sim, ela virou o rosto e ele beijou a boca grande e vermelha. Ela passara-lhe os braços pelo pescoço e o chamava de querido, amado, bem-amado. Winston puxou-a para o chão e ela não resistiu, permitindo-lhe que fizesse o que bem entendesse. Mas a verdade é que não tinha outra sensação física, exceto a do mero contato. Sentia-se incrédulo e orgulhoso. Estava satisfeito daquilo acontecer, mas não tinha desejo físico. Era cedo demais, a juventude e a boniteza o haviam amedrontado. Ele estava muito acostumado a viver sem mulher, não sabia por que razão. A moça ergueu-se um pouco e tirou uma campânula dos cabelos. E sentou-se encostada nele, passando um braço por sua cintura. Não tem importância, querido. Não há pressa. Temos a tarde inteira. Esse esconderijo não é esplêndido. Encontrei-o uma vez que me perdi num passeio coletivo. Pode-se ouvir uma pessoa se aproximar a 100 metros de distância. Como te chamas? Julia. E o teu nome eu sei. É Winston. Winston Smith. Como descobriste? Creio que tenho mais jeito de descobrir as coisas. Você me fala o que você achava de mim antes do dia que eu te dei o recado? Ele não se sentiu tentado a mentir-lhe. Seria uma espécie de sacrifício amoroso contar-lhe tudo. Eu te odiava. Queria te violar e depois te assassinar. Há 2 semanas pensei muito a sério em te esmagar a cabeça com uma pedra. Se queres saber? Imaginei que fosses da polícia do pensamento. A moça riu-se com gozo, evidentemente interpretando aquelas palavras como um tributo à excelência do seu disfarce. Da polícia do pensamento? Pensaste mesmo isso? Bem, talvez não exatamente, mas pelo seu aspecto geral, apenas porque é jovem, fresca e sadia, compreendes? Pensei que provavelmente... Pensaste que eu fosse boa militante, pura de palavras, atos, faixas, passeatas, palavras de ordem, jogos, piqueniques comunais, toda aquela tralha. E achaste que se eu tivesse uma pequena oportunidade, havia de te denunciar como ídeo criminoso e levar-te à morte. Sim, algo parecido. Há muitas raparigas assim, você sabe como é. É essa porcaria que dá essa impressão, disse ela, arrancando a faixa escarlate da Liga Juvenil Antissexo e atirando-a a uma ramagem. Daí, como se o gesto lhe recordasse algo, apalpou o bolso do macacão e tirou uma barra de chocolate. Quebrou-a pela metade e deu um dos pedaços ao Winston. Antes mesmo de pegá-lo, ele sentiu pelo cheiro que se tratava de chocolate fora do comum. Era escuro e brilhante e envolto em papel prateado. Em geral, o chocolate era pardo fosco, quebradiço, com gosto de fumaça de lixo. Ele, porém, já havia provado chocolate daqueles. O perfume adocicado despertara-lhe recordações que não podia precisar, mas que eram poderosas e perturbadoras. Onde arranjaste isso? No mercado negro. Na verdade, externamente eu sou assim. Destaco-me nos jogos, fui chefe de tropa dos espiões, faço trabalho voluntário 3 noites por semana na Liga Juvenil Antissexo, passei horas e horas grudando sandices pelas paredes de Londres, levo sempre uma ponta de faixa nas passeatas, estou sempre de cara alegre e nunca tiro o corpo de nada. Grita sempre com a massa, é o que eu digo. É o único jeito de não correr perigo. O primeiro fragmento de chocolate derretera-se na língua de Winston. Delicioso. Mas ainda revoluteava pela periferia da sua consciência aquela recordação, algo que podia sentir, mas não reduzir a uma forma definida, como um objeto visto com o rabo do olho. Empurrou-a para longe, sabendo apenas que se tratava da lembrança de algum ato que gostaria de desfazer, mas não podia. És muito moça. Uns 10 ou 15 anos mais moça do que eu. O que foi que viste em mim para te atrair? Alguma coisa na tua cara. Achei que devia me arriscar. Tenho jeito para descobrir gente que não se adapta. Assim que te vi, achei que eras contra eles. Eles, aparentemente, eram o partido, e principalmente o partido interno.
a respeito do qual falava com ódio e desdém manifestos, a ponto de arrepiar Winston, embora soubesse estarem em segurança, se é que podiam estar em segurança em alguma parte. Outra coisa que o surpreendera fora a linguagem forte que usava. Não era recomendável dizer nomes feios, sendo-se membro do partido, e Winston raramente xingava, pelo menos em voz alta. Julia, entretanto, parecia incapaz de mencionar o partido, especialmente o partido interno, sem usar os palavrões que vêm escritos a giz e a carvão em certas ruas escuras. Não lhe desagradava que assim fosse. Era apenas um sintoma da revolta de Julia contra o partido e seus métodos, e lhe parecia natural e saudável, como o espirro de um cavalo que fareja feno podre. Tinham saído da clareira e vagueavam outra vez pela alameda pintalgada, com os braços passados pela cintura, sempre que o caminho permitisse a passagem de dois. Ele observou que a cintura dela parecia muito mais maleável sem a faixa odiosa. Falavam em cochichos. Fora da clareira, dissera Julia, era melhor ficarem quietinhos. Dali a pouco chegaram ao fim do bosquete. Ela o deteve. É melhor pararmos aqui. Pode haver alguém vigiando. Não corremos risco enquanto ficamos parados atrás das ramadas. Estavam na sombra de umas aveleiras. O sol, filtrando-se por entre as folhas inúmeras, ainda lhes ardia no rosto. Winston olhou para o campo e sofreu um choque, lento e curioso, de reconhecimento. Conhecia-o de vista, um pasto velho no restolho, com um caminho que serpenteava de um lado a outro, pontilhado de cupins. Na sebe irregular, do lado oposto, os ramos dos ulmeiros balouçavam de leve na brisa e as suas folhas palpitavam em densas massas como cabelo de mulher. Devia haver por aqui, embora não pudesse vê-lo, um regato com espraiados verdes onde nadavam mugens. Não há um regato aqui? Ah, sim. Fica na beirada do outro campo. Tem peixes, uns peixes grandes. Podes vê-los nadando nas lagoas, sob os chorões, abanando a cauda. É a terra dourada, quase... Terra dourada? Não é nada. Uma paisagem que às vezes vejo em sonhos. Olha! Um tordo pousara num ramo a menos de 5 metros de distância, quase na altura do rosto dos dois. Era possível que não tivessem visto. Estava ao sol e eles na sombra. Estirou as asas, tornou a fechá-las cuidadosamente, inclinou a cabeça por um instante, como que saudando o sol, e desencadeou uma torrente sonora. Dentro do silêncio da tarde era pasmoso o volume de som. Winston e Julia deixaram-se ficar, muito juntos, imóveis, fascinados. A música continuou, minuto após minuto, com assombrosas variações, sem nunca se repetir, quase como se o pássaro estivesse a exibir de propósito o seu virtuosismo. Às vezes parava por alguns segundos, abria e fechava as asas, depois inflava o peito malhado e tornava a romper na cantoria. Winston observava-o com um ar de vaga reverência. Para quem? Para o que estaria o tordo cantando? Não havia nem companheira nem rival à vista. Que é que fazia-o pousar num campo deserto e soltar uma música no vazio? Winston indagou de si mesmo se, apesar de tudo, não haveria por perto um microfone escondido. Ele e Julia tinham passado em sussurros e o micro não poderia tê-los percebido, mas com certeza captaria o canto do tordo. Talvez, na ponta do fio, um homenzinho com cara de besouro o escutasse atento. Escutasse canto. Aos poucos, porém, o embevecimento da música repeliu da mente de Winston todas as especulações. Era uma espécie de bálsamo despejado por cima de todo o seu corpo, misturado com os raios do sol que se filtravam por entre as folhas. Parou de pensar, ficou apenas sentindo. No seu braço, a cintura da moça era morna e macia. Atraiu-a para mais perto, de modo a senti-la junto ao peito. O corpo de Julia parecia derreter-se no dele. Onde quer que o tocasse com as mãos, cedia como água. As bocas estavam presas, muito diferente dos beijos quase formais que haviam trocado antes. Quando separaram o rosto, os dois suspiraram profundamente. O passarinho assustou-se e esvoaçou fugindo. Winston aproximou os lábios da orelha dela. Agora. Aqui não. Vamos voltar para o esconderijo. É mais seguro. Rapidamente, quebrando aqui e ali uns ramos secos, os dois voltaram para a clareira. Quando mais uma vez se encontraram na segurança da muralha de árvores novas, Julia voltou-se e parou diante dele. Ambos ofegavam, mas o sorriso reapareceu nas comissuras dos lábios. Ela o fitou durante um instante,
e depois apalpou o zipe do macacão. Ah, sim, foi quase como no sonho de Winston. Quase com a mesma ligeireza, ela tirou a roupa e, quando a atirou para um lado, foi com o mesmo gesto magnífico que parecia aniquilar toda uma civilização. O corpo muito branco lampejou ao sol, mas por um momento ele não a olhou. Tinha os olhos grudados na face sardenta, no leve sorriso de ousadia. Ajoelhou-se diante dela e tomou-lhe as mãos. Já fizeste isso antes? Naturalmente, centenas de vezes. Quer dizer, muitíssimas vezes. Com membros do partido? Sempre com membros do partido. Do partido interno? Não, com aqueles porcos não. Mas há uma porção que gostaria de fazer uma fezinha se tivesse oportunidade. Não são tão santos quanto pretendem. O coração dele deu um pincho. Muitíssimas vezes, dissera ela. Oxalá tivessem sido centenas, milhares. Tudo quanto cheirasse a corrupção o enchia sempre de ardentes esperanças. Quem poderia saber? O partido talvez estivesse podre sob a crosta superior. Seu culto da severidade e a autonegação podiam ser apenas uma máscara de iniquidade. Se pudesse infeccioná-los todos com lepra ou sífilis, com que prazer o faria? Tudo que servisse para apodrecer, debilitar, minar. Ele puxou-a para baixo. Fê-la ajoelhar-se à sua frente. Escuta, quanto mais homens tiveste, mais te quero. Compreendes? Perfeitamente. Odeio a pureza, odeio a virtude. Não quero que exista virtude alguma, em parte nenhuma. Quero que todos sejam corruptos até os ossos. Então eu sirvo, querido. Sou corrupta até os ossos. Gostas de fazer isso? Não me refiro a mim somente. Gostas da coisa em si? Adoro! Acima de tudo era o que ele desejava ouvir. Não somente o amor de uma pessoa, mas o instinto animal, o desejo simples, indiscriminado. Era a força que faria a derrocada do partido. Apertou-a contra o chão, esmagando campânulas. Desta vez não houve empecilho. Dentro de alguns instantes, o ofegar do peito de ambos voltou ao normal e, com um agradável torpor, caíram separados. O sol parecia ter esquentado mais. Ambos tinham sono. Ele puxou o macacão abandonado e cobriu-a um pouco. Quase imediatamente, caíram no sono e dormiram cerca de meia hora. Winston acordou primeiro. Sentou-se e ficou contemplando a face sardenta, ainda adormecida, apoiada na palma da mão. Com exceção da boca, Júlia não podia ser considerada bonita. Olhando-se de perto, descobria-se uma ruga ou duas perto dos olhos. O cabelo escuro e curto era extraordinariamente espesso e macio. Winston raciocinou que ainda não sabia todo o nome dela e onde morava. Aquele corpo jovem e forte, agora completamente desprotegido, provocou nele uma sensação de pena e proteção, mas não voltou de todo à ternura física, orgânica, que sentira sobre a aveleira enquanto cantava o tordo. Puxou o macacão de lado e estudou a pele branca e macia. Antigamente, pensou ele, um homem olhava um corpo de mulher, via que era desejável e pronto. Mas agora não era possível ter amor puro, ou pura lascívia. Não havia mais emoção pura. Estava tudo misturado com medo e ódio. A união fora uma batalha, o clímax, uma vitória. Era um golpe desferido no partido, era um ato político.